Nós temos Bárbara Baião agora ao vivo, acompanhada do presidente da Câmara, Arthur Lira. Bárbara. Oi, William. Estou aqui ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele agora há pouco frisou que quer fazer dessa votação não um tema entre vencedores e vencidos. Pergunto para o presidente qual é o passo seguinte que a Câmara precisa fazer para ajudar a pacificar ânimos, já que esse assunto foi enterrado hoje pelo plenário, que é o soberano. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem na CNN. Na realidade, como eu disse, a Câmara hoje deu o seu veredito no plenário, o órgão soberano da Casa, que tem realmente a última palavra sobre todos os assuntos. Uma proposta de emenda à Constituição tem o quórum mínimo que tem que ser alcançado, não foi alcançado, portanto a PEC foi ao arquivo, né? Da mesma forma que nós defendemos que o sistema de urnas eletrônicas é confiável no Brasil, nós entendemos e temos dito isso em várias entrevistas, que também não é possível que não se aumente a auditagem, que não fique mais transparente, que não seja mais alargada. E essa é uma contribuição que pode dar ao Parlamento, junto com o Poder Executivo, junto com o Poder Judiciário, de sentar calmamente à mesa, num clima de respeito à população e respeito à democracia, se chegar a algum encaminhamento e alguma proposta que satisfaça minimamente a população com relação a esse tema que foi bastante polarizado. Nós temos e devemos isso a muitos que têm essa desconfiança, mas ao mesmo tempo serenar os ânimos para encontrar uma saída ponderada. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, todos nós percebemos o seu empenho em acalmar a situação e tomamos nota das suas palavras dizendo que confia naquele entendimento que o senhor disse que atingiu com o presidente da República. Segundo esse entendimento, o presidente acata o resultado. As críticas do presidente, porém, são muito mais amplas em relação ao judiciário do que simplesmente a questão do voto impresso. O presidente acusa o Tribunal Superior Eleitoral de atuar em favor do adversário político dele. O que o faz, presidente, assumir que a crise vai ficar menos grave? William, eu sempre trabalho com otimismo com relação aos acertos políticos, aos acordos políticos, às conversas que nós fazemos. Nós agimos sempre aqui, desde que chegamos à presidência da Câmara, tratando com respeito a todos os deputados, todos os líderes, cumprindo os acordos que foram prometidos na campanha e fazendo com que as coisas andem com previsibilidade. Antes de trazer esse assunto para o plenário, semana passada, numa decisão difícil, o tema requeria, porque não era qualquer PEC, é uma PEC muito polêmica na sociedade, muita gente mal compreendeu no dia, mas hoje, graças a Deus, com qualquer resultado, ele estaria referendado, tanto se a PEC fosse vencedora, como no caso contrário, no fato como aconteceu. O que nos faz acreditar, William, é justamente o respeito que a presidência da Câmara tem pelas instituições, pelos poderes, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, o respeito de coabitação com o Senado Federal. E naquela velha máxima, o meu pai sempre disse, você não é obrigado a fazer compromisso, mas à medida que você faz, você é obrigado a cumprir. E eu espero realmente que haja essa compreensão, e eu tenho certeza de que vai haver, e que nós possamos encontrar uma saída que dê resposta a algumas dúvidas que ainda vão pairar em alguma parcela considerável e respeitada da população. Presidente, o senhor tem dito, e nós tomamos nota disso também, que a discussão do voto impresso, no fundo, ela prejudica a discussão e a aprovação de matérias mais importantes e mais urgentes para o país. A minha pergunta é em relação à reforma eleitoral. A reforma eleitoral promete um retrocesso. A volta de coligação em eleições proporcionais ou distritão é vista como um atraso do ponto de vista de evitar o fracionamento da casa que o senhor dirige. Na verdade, a discussão do voto impresso está permitindo que outras matérias passem que também não são do interesse da sociedade brasileira? William, veja bem, o voto impresso foi tratado com toda clareza, com toda transparência, tá certo? Com todas as lideranças podendo falar e se expressar na sua plenitude. O tempo foi esgotado aqui de discussões. Eu levantei há alguns dias atrás, inclusive numa entrevista à CNN, a discussão do semipresidencialismo, com a redução de partidos,
com a cogestão, com a gestão compartilhada. A primeira coisa que me apareceu foram críticas dizendo que era uma medida casuística, né, que ia tirar o direito de quem se candidatasse agora em 22. E olha que a gente estava propondo para 26, as assinaturas estão sendo coletadas. Então nunca esta casa vai estar passível de não ser criticada. Mas não vamos falar sobre hipótese. Essa discussão do sistema eleitoral foi travada longamente há 3, 4 meses na comissão. Só saiu de lá com um acordo permitindo a possibilidade de ser destacados várias possibilidades de sistema, inclusive nenhum. Pode ser o distritão, pode perder, pode ser coligação, pode perder, pode continuar como está e ainda sofrer alguns ajustes. Então vamos ter paciência, esperar respeitosamente que o debate aconteça e depois a gente possa criticar ou não, dependendo do que acontecer, sob a vontade, não é do plenário, mais uma vez, que senhores deputados que são eleitos pela população estão a discutir com relação à reforma eleitoral. Bárbara, para encerrar nossa conversa com o presidente da Câmara, a pergunta é sua. Presidente, para encerrar também esse assunto que o senhor considera enterrado, eu reporto esse governo desde a eleição do senhor e a avaliação captada aqui por outros parlamentares é que foi a votação mais tensa até aqui da gestão do senhor. O senhor avalia que essa votação da PEC foi de fato a mais difícil que o senhor enfrentou desde que assumiu a presidência da Câmara? Olha, nós tivemos algumas votações tensas, né? Logo uma semana ou duas nós tivemos o caso do deputado Daniel Silveira. Algumas matérias importantes também já foram travadas no plenário dessa casa. Agora, de qualquer maneira, é um assunto muito polêmico, um assunto polarizado, um assunto que vem com paixão, né, com teses. E eu quero aqui, mais uma vez, saudar o comportamento dos senhores deputados, dos senhores líderes do plenário, que hoje voltou a aparecer o plenário de antes da pandemia, bastante movimentado, com presenças. E, sem sombra de dúvidas, a Câmara soube dar ao Brasil o recado da maioria dos deputados ou do resultado do não quórum alcançado. Então isso ficou claro, é transmitido ao vivo e eu espero que a democracia volte a ter paz e que a gente possa encontrar soluções para mantê-la sempre em ordem.